Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, pessoal do canal do professor Adriano, juntos de novo aqui para respondermos as atividades. Dessa vez vamos responder a atividade número 8 do Colégio Evência Brito. Atividade cheia de detalhezinhos aí, fique ligado, viu? Tem muitos detalhes aí. Quero agradecer a vocês por estar compartilhando o canal, por estar curtindo, por estar fazendo comentários, ok? Então continue nessa pegada aí, nos ajude a crescer cada vez mais. Peço a você que continue aí pedindo as pessoas também para se inscreverem, para divulgar o canal, para a gente crescer cada vez mais e levar essa matemática a outros alunos que estão estudando também pelo Brasil afora aí, né? A gente tem recebido aí informações que muitos professores estão usando também o nosso canal em outras cidades, né? Até fora do Brasil, viu, pessoal? Nós já temos aí algumas pessoas assistindo o nosso canal na Suécia, olha, é brincadeira? Nosso querido Fábio Gama, jogador de futebol daqui de Ribeira do Pombal, já está jogando na Suécia, faz parte do nosso canal, nos assiste. Tem pessoas na Espanha, tem pessoas também em vários outros lugares aí do mundo assistindo nosso canal. Então peço a você que nos ajude para que a gente possa chegar mais longe. E hoje nós vamos responder a atividade número 8 da atividade remota número 8 do Colégio Evência Brito. Fique ligado nos detalhes e vamos ver como são as questõezinhas, pessoal. A primeira questão de hoje, nós queremos saber o seguinte, ó, qual é o resultado dessa expressão numérica que eu tenho aqui? Uma expressão numérica que tem potências, que tem aqui uma multiplicação, né, ó, que tem adição, tem subtração, então tem várias operações aí. Potências, multiplicações, adições, subtrações, tem quase todas. Vamos relembrar rapidinho das regras? Quando eu vou responder uma expressão numérica com números inteiros, né, e qualquer outro tipo de número também, quais são as regras? Primeira regra, vamos responder primeiro as potências e raízes. Primeiro potências e raízes é a regra. Então, onde tiver potências e raízes, você faz primeiro. Depois que você responder as potências e as raízes, aí vem a segunda. Qual é a segunda questão agora? É você resolver agora as multiplicações e divisões. Potências e raízes primeiro, resolveu. Qual é na sequência agora? Segundo lugar, multiplicações e divisões. Terminou multiplicações e divisões, você faz o que agora? Adições e subtrações. E aí finaliza a questão de vocês, certo? Então vamos analisar aqui rapidinho. Nessa primeira questão, pessoal, nós temos aqui, ó, duas potências para serem respondidas. Então, nós vamos resolver primeiro as potências, depois eu vou fazer o que diz o restante. Menos 3 elevado à quarta. Para você que não lembra, ó, menos 3 à quarta é você pegar o menos 3 4 vezes. Ok? Ó, isso aqui, ó. Quando você multiplicar 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 81. Se você lembrar da regra, você vai fazer expoente par, resultado positivo. Se você não lembrar, você faz assim, ó. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E menos com menos é mais. Ok? Menos com menos, mais. Esse mais com esse menos deu menos. E esse menos com esse menos deu mais. Então nós temos aqui 81 positivo. Não precisa nem colocar mais, certo? O parêntese aqui se você quiser. Então repete aqui o menos agora e vamos para esse, ó. Agora eu vou fazer menos 2 à sexta. Então eu vou pegar esse número agora 6 vezes, ó. Esse mesmo número aqui, nós vamos multiplicar ele 6 vezes, certo? Ó. Então, galera, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 32, vezes 2 64. Agora eu preciso do sinal. Expoente par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, conserva o sinal da base, ok? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, conserva o da base. Só que o expoente é par, então o resultado é positivo. Fica dentro do parênteses, ó, porque vai ter um jogo de sinal com esse aqui depois, certo? Então, ó, fazendo aqui as potências, encontramos esses dois resultados. 81 positivo menos 64 que também deu positivo. Ok, galera? Aí continuamos agora. Resolvi já as potências, no caso, não tem raiz, então resolvemos as potências. Agora eu vou resolver essa multiplicação que tem aqui, ó. Depois das potências e raízes, multiplicações e divisões. Então 12 vezes 5, 60. Mais com menos é menos. Ó, mais com menos, o jogo de sinal deu menos. E o menos 20 repete. Beleza? Ó como é que ficou aí a nossa operaçãozinha. Vamos apagar aqui para adiantar o nosso lado.
Então agora, o que é que você vai fazer aqui? Ó, 81 menos mais 64. Esse sinal manda trocar esse. Ok? É uma subtração, esse sinal manda trocar esse. Então vai ficar menos 64. Menos 60, menos 20, igual. Cuidado com os números negativos, cuidado. 81, eu tiro 64. Para o pessoal que tem mais dificuldade com esse tipo de operação, sinais iguais soma e conserva o sinal diferente diminui e coloca o sinal do maior módulo, eu gosto de fazer sempre usando dinheiro. Crédito é o que eu tenho para pagar e débito é o negativo, é o que eu devo. Então eu gosto de fazer assim, eu tenho R$81 e devo 64. Eu tenho 81, fui lá, paguei 64, que é o que eu estou devendo. Então vão me sobrar quanto? 17. Aí agora, ó, cuidado para você não ser apressado e fazer essa conta aqui, 60 menos 20 e errar. Então o conselho que eu dou a vocês é que vocês façam passo a passo. Então agora, galera, é o seguinte, 81, tirei 64, que eu estava devendo, fiquei com 17. Se eu fico, é positivo. O que eu tenho é positivo. Então fiquei com 17, é positivo. Só que agora eu tenho R$17 e estou devendo 60. Então eu vou ficar devendo 43. Estou devendo 60, chego lá para a pessoa, paguei 17. Ó, estou devendo 60, mas vou lhe dar 17. A pessoa vai lá, bateu, né? Então ficou 43. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior módulo. Então é o 43 negativo. E agora, ó, devo R$43 a uma pessoa e devo R$20 a outra. Quando eu for pagar, eu tenho que pagar quanto? Tenho que pagar 63. Então, estou devendo 63 nesse cálculo aí, certo? E aí, resolvida a questão, número 1 da gente aí, na sua atividade remota número 8, vai ter alguma coisa muito parecida com essa. Então, veja direitinho aí os detalhes, tal, como eu fiz essa questão de jogo de sinal. Volte o vídeo quando precisar, ok? Mas é mais ou menos isso aqui. Potências e raízes primeiro, multiplicações e divisões depois, adição e subtração por último. Beleza, galera? Questão número 2. Determine o x. Vamos determinar o valor de x. Agora, ó, operações com frações. E aí, cuidado. Eu quero saber qual é o valor desse x aqui, ó, com as operações aí com frações, né? Lembrando que as frações, na hora que você vai fazer as operações de adição, de subtração, multiplicação, existem regras. Na primeira regra que eu vou usar uma adição de frações com o mesmo denominador. Observe que aqui é o mesmo número, ó, 8. Então, quando nós temos o mesmo número em duas frações diferentes como denominador e você tem que fazer uma soma entre eles, o que é que você vai fazer? Diz a regra que você conserva o denominador e faz a operação que está sendo feita aqui, ó, que está sendo mandada aqui, ó. Então, é 5 mais 7, 12. 12 sobre 8, ok? Quando as frações tiverem o mesmo denominador, você conserva o denominador e faz uma soma, uma subtração que tiver lá em cima. No caso, 5 mais 7, 12. Então, 12 oitavos. Professor, eu posso simplificar isso aqui por 4 para ficar aqui, ó, 3 sobre 2? Pode também, ok? Mas eu vou deixar assim porque no finalzinho vai ter algo que vai ser mais fácil se ela fica assim, certo? Mas observe que você pode simplificar aqui, ó, por 4. Aqui fica 3, aqui fica 2. Fica fácil também. Mas eu vou deixar assim porque no finalzinho tem um segredo pra gente. Se no seu cálculo você quiser simplificar logo, pode também, ok? Beleza pura. Aí eu vou repetir agora aqui o sinal de multiplicação, ó. Aqui tem um vezes, né? E vamos resolver o que está no parênteses, ó. Observe que agora eu tenho uma subtração com denominadores diferentes. Se os denominadores fossem iguais, eu ia fazer como esse, mas são diferentes. Eu não posso usar a mesma regra. Então, professor, ali vai ficar 3 menos 2, 1. E aqui não pode, porque os denominadores são diferentes. Diz a regra que quando você for fazer uma adição e uma subtração com frações e os denominadores forem diferentes, você tem que achar o famoso MMC. Quem lembra aí? 4 e 3, ó. Por 2, aqui dá 2 e aqui repete 3. Por 2, aqui dá 1 e aqui repete 3. Por 3, que deu 1 e deu 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4 e 3 é o número 12. Certo? E aí, galera, tem a regrinha do MMC. O 12 é o número comum entre 4 e 3. Então, agora nós vamos pegar esse 12 e vamos fazer umas continhas com o 4 e com o 3. A regra é assim, ó. Divide esse por esse
e multiplica pelo de cima. Divide esse por esse e multiplica pelo de cima, certo? Divide o denominador novo pelo antigo denominador e multiplica pelo de cima. O pessoal inventou uma forma bem prática de fazer. Quando você divide 12 por 4, dá 3. 3 vezes 3, 9. Quando você divide 12 por 3, dá 4. 4 vezes 2, 8. Como esses números são números múltiplos, eu posso fazer isso aqui agora, ó. Se não for múltiplo, não pode, certo? Mas quando eles são múltiplos, ou seja, se você multiplicar 4 vezes 3, 12. Mas tem casos que você, para achar o MMC, são números que têm o mesmo divisor, aí muda a questão, né? Nesse caso aqui, ó, são números que quando você, melhor dizendo, como eles não são múltiplos, pessoal, como eles não são múltiplos um do outro, melhor dizendo aí para vocês, então a gente pode fazer assim, 4 vezes 3, 12. Agora, se eles forem múltiplos, aí não pode fazer assim, como eu vou fazer agora. Você tem que fazer o cálculo mesmo, fica melhor. Então a gente pode fazer assim, ó. Eu posso pegar esse 3 e multiplicar logo por esse 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Certo? Menos 4 vezes 2, 8. Porque na realidade é isso que vai acontecer. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então você já pode usar direto assim, ó. Chamam de borboleta. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8. E o sinal é de subtração, certo? Números que não são múltiplos, a gente pode fazer assim. Se for números múltiplos, o que é número múltiplo, professor? Se aqui fosse um 2 e um 4, aí não poderia fazer assim, porque aí é outra regra. Ok? Mas quando for múltiplo, você faz assim, ó. Multiplica. Quem é que vem primeiro? Esse 3 aqui. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Certo? Faz dessa forma aí. X é igual. Caso contrário, você faz da forma normal mesmo. Então, aqui vai dar 12 sobre 8. Vezes, e aqui ó, 9 menos 8 deu 1. 1 dozeavos. Certo, galera? Então o valor de x, ó, 12 oitavos menos, aliás, vezes 1 dozeavos. É uma multiplicação, tá vendo? Multiplicação de frações. Como é a regra? 12 vezes 1, 8 vezes 12. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mas agora, aqui eu posso fazer assim também. Porque lembra que eu falei da simplificação? Eu posso fazer aqui agora, ó. Quanto é aqui? 12. Quanto é aqui? 12. Então a gente já pode cortar direto, ó. Quando tem assim, ó, um número em cima da fração e o outro embaixo, você já pode cortar direto. Então é como se eu estivesse simplificando por 12. Então 12 por 12 dá 1 e 12 por 12 deu 1. Então as frações que ficaram foram essas, ó. 1 sobre 8 vezes 1 sobre 1. Olha lá. Quando eu simplifiquei por 12, aqui deu 1, aqui deu 1. Então, olha o resultado como ficou fácil. 1 vezes 1 é 1, 8 vezes 1 é 8. Olha lá o resultado. Então, o valor de x na nossa questão é 1 oitavo, ok? Duas questõezinhas bem práticas aí. Você vai encontrar na sua atividade duas questões muito parecidas, ok? Com essas duas. E aí, veja lá qual é o seu contexto para você não errar, ok? Continuando, pessoal, mais duas questõezinhas. Vocês aí que estão fazendo as atividades, fiquem ligados que essa questão 3 pode ser a sua questão 2, a questão 2 que eu fiz pode ser a sua questão 3, ok? Fique ligado aí que pode ter havido aí uma mudançazinha de questão. Mas a maneira de fazer é parecida, ok? Essa questão 3 pode ser a sua questão 2 na atividade. E a questão 2 sua pode ser essa minha questão 3 aqui, ok? Então, pode ter havido uma mudançazinha aqui, ok? Então, na realidade, nós vamos responder aqui agora uma questão que o valor de x, ó, está expresso dessa forma. Outra expressão numérica, né? Agora tem raiz, agora tem número decimal, tem fração de novo, mas vamos usar as nossas regras que a gente resolve. Potências e raízes primeiro, multiplicações e divisões depois, adições e subtrações por último. Então, vamos começar resolvendo essa raiz aqui, pessoal, ok? Então, vou repetir aqui, ó. X é igual, repete o 3,15. Mais, quem é a raiz quadrada de 121? Se a raiz quadrada de 100, é 10, a de 121 é ali próximo, né? 100 é 10, 121 é ali próximo. Então, se você fizer esse exercício aí, você vai ver que é o número 11, ok? Nesse caso meu aqui é o número 11. Então, respondemos as raízes. Agora vamos para cá. Multiplicação de frações, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui embaixo tem o número 1. Eu posso fazer 6 vezes 4, 24. E posso fazer 1 vezes 3, é 3.
Mas eu prefiro fazer assim, como eu fiz aquela outra atividade, ó. Eu posso simplificar esse com esse, ó. Simplifica por 3, ó, por 3. Então, 6 dividido por 3 vai ficar quanto? 6 dividido por 3 vai ficar 2. Vezes 4, 3 dividido por 3 dá 1. Ó, como é que fica? Beleza? Simplifiquei por 3 e por 3. 6 por 3 deu 2, 3 por 3 deu 1. Olha como fica fácil agora. Quando esse 1 aparece aqui embaixo, você pode, ó, cortar, não precisa dele. Então é como se eu tivesse 4 vezes 2. Então x é igual, já pode somar logo esses dois, vai dar 14,15. 3,15 mais 11. 11 é como se fosse 11,00 mais 3,15. Tem que lembrar disso aí, viu? Ó, o 11 não é para botar o 11 aqui embaixo do 15, né? Então 11 é como se ele fosse 11,00 e 3,15, então somando tudo, nós temos 14,15. Menos 4 vezes 2, 8. X é igual. Eu fiz aqui primeiro porque essa conta não tem relação com essa por enquanto, né? Essa aqui é separada, 2 vezes 4, 8. E essa aqui você já pode somar. Então, 14,15 menos 8. Eu tenho 14,15. R$14,15. Aí eu gasto R$8, né? Então, ó, 6,15. Cuidado para você não querer fazer 14,15 e botar o 8 embaixo aqui, ó. É 8,00. A conta é assim, ó. 14,15 menos 8,00. É assim a conta. Ok? Que aí, quando você fizer, vai dar 6,15. Show de bola. Beleza? Usando aí as regras, descobrimos o resultado. Tome cuidado só aqui, né? Ó, você sempre simplifica o de cima de uma fração com o de baixo da outra. Não pode simplificar assim, 6 e 4. Não existe, né? Sempre é o de cima de uma com o de baixo da outra. O de baixo de uma com o de cima da outra, se puder, certo? Agora vamos aqui para a questão número 4. Quantos cabem? Eu quero saber quantos cubos desse cabe nesse paralelepípedo retângulo aqui, ó. Por que esse aqui é cubo? Porque os lados são todos iguais. Por que esse aqui é paralelepípedo retângulo? Porque os lados são diferentes, ok? Então, se fossem todos iguais, seria um cubo, como é o caso aqui. Então, eu quero saber quantos cubos eu posso pegar desse e colocar aqui dentro, ó, desse aqui. Vão caber quanto? Observe que essa medida, ó, é 40 centímetros, que a gente chama de comprimento. A largura da caixa que eu tenho aqui é 15 e a altura da caixa é 22. Aliás, 20, pessoal. 20, não é 22 não. Aqui houve um errinho aqui, que é 20, viu? 20 centímetros. Então, observe que a minha caixa ela tem 40 centímetros de comprimento, 15 de largura e 20 de altura. Ó, 20 de altura. Beleza? E eu tenho um cubinho pequeno, uma caixinha pequenininha que tem 5 centímetros de largura, 5 centímetros de largura, 5 centímetros de altura e 5 centímetros de comprimento. Então eu vou pegar essa caixinha menor e colocar aqui dentro. Quantas caixinhas dessas eu consigo colocar dentro dessa caixa maior? Então, para a gente saber, nós vamos apelar para o volume de cada figura. Eu vou calcular o volume dessa caixa maior e vou calcular o volume dessa caixa menor. E depois eu faço uma divisão entre elas. Se eu souber qual é o volume dessa aqui dentro, qual é o volume que eu tenho aqui dentro, e aqui, se eu souber qual é o volume desse, depois é só fazer uma divisão desse volume por esse. Certo? Então, se eu descobrir o volume dessa figura e dividir pelo volume dessa, nós temos a resposta. Então, como é que calcula o volume, professor? Então, vamos lá. O volume é assim, viu? Ó, volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. Então, nós vamos fazer aqui. Comprimento, 40. Largura, 15. E altura, 20. Professor, e se eu trocar os números de lugar? Não tem problema, porque na multiplicação, lembra? Propriedade comutativa da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Então, mesmo que você erre quem é comprimento, largura e altura, mas vai dar certo também. Vamos fazer assim para ficar fácil, ó. Eu vou multiplicar sem os zeros e depois eu acrescento. 4 vezes 2 é 8. 4, só multiplicando sem os zeros. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 15 vai dar 120. Mas aí tem um zero aqui e outro aqui. Então são 2 zeros que eu acrescento. Então 12.000 centímetros cúbicos é o volume dessa caixa que é um paralelepípedo retângulo.
Então eu posso ocupar dentro dessa caixa 12.000 centímetros cúbicos. É a ocupação que cabe nela. Agora, qual é o volume, ou seja, a ocupação desse cubo? Ele ocupa quanto dentro daquela caixa? Então, a mesma coisa. Eu vou calcular o volume, comprimento, largura e altura. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Ou então 5 ao cubo, né? Como diz a regra, L ao cubo. Ou C ao cubo, você que escolhe a letra aí. Então 5 vezes 5 vezes 5 dá 125 centímetros cúbicos. Então agora é só a gente descobrir o seguinte, pessoal. Se o volume da caixa é esse e o volume do cubo é esse, ó, ele ocupa isso dentro da caixa, ele ocupa isso. Quantos cubos iguais a esse eu posso colocar aqui dentro para que ocupe isso aqui tudo? Então nós vamos fazer uma simples divisão aqui, ó. 12.000 dividido por 125. Então eu vou pegar esse número todo aqui, ó, 1.200 por 125. Vai dar 9. Ok? 9 vezes 5 é 45, para 55 vão 5. 9 vezes 2, 18, com mais 5 são 23, para 37. E 9 vezes 1, 9, com mais 3 que foram 12, para 12 nada, abaixo 0. 750 por 125 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15, para 15 nada, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, ó, 96 caixas. 96 caixinhas cabem dentro dessa caixa maior. Então, eu posso juntar 96 caixinhas, ok? Beleza por aí? Deu para entender? Ou então, você pode ver a medida aqui lateral e a medida da altura, ó, e ver, ó, 5 centímetros, então aqui embaixo cabe 8. 8, 8, 8, 8. Subindo cabem 4, porque são 20. Então é 5, 10, 15, 20. Então são 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. 32. Cada fileira aqui cabem 32. 8 assim e 4 assim. 8 vezes 4, 32. Como aqui são 15 centímetros, então cada caixa aqui dá para fazer 3 caixas de 5 centímetros. Então são 32 mais 32, 64. Mais 32, 96. Deu para entender assim também? Você pode fazer mentalmente também, ok? Ó, cabem 8 aqui, cabem 4 aqui, cabem 3 aqui. Então são 3 fileiras com 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Vezes 3 fileiras, 96 então, também, pessoal, para a gente terminar aqui a nossa atividade, tem a questão aqui da piscina, né? Com as mangueiras ajudadas aí pela torneira, né? Torneira que... Sem a torneira, a mangueira não serve para nada. Então as torneiras, mangueiras que estão enchendo a piscina. Tem uma questão parecida na sua atividade também. Eu vou mostrar aqui como é que se faz essa questão e você analise a sua, porque é muito parecido, ok? Então nós temos uma piscina que está sendo enchida aqui, ó, que tem as seguintes dimensões: 10 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2,5 metros de altura. Essa é a piscina. Dentro dessa piscina cabe quanto de água? É isso que a gente vai descobrir, certo? E depois nós vamos descobrir qual foi o tempo que essas torneiras, essas mangueiras gastaram para encher a piscina. A questão é essa aí. O tempo que as torneiras vão gastar para derramar essa quantidade de água que existe aqui dentro da piscina quando ela estiver cheia, ok? Então, ó, duas informações importantes. Cada torneira, cada mangueira vai derramar 100 litros de água por minuto dentro dessa piscina. Eu tenho 2 mangueiras ligadas em torneiras que vão encher 100 litros de água por minuto, ok? E outra informação importante é que cada metro cúbico, 1 metro cúbico, equivale a 1.000 litros. Então, se tiverem lá dentro 1 metro cúbico, são 1.000 litros. Se tiverem 2 metros cúbicos, 2.000 litros. E assim vai, certo? Então, primeiro vamos descobrir, pessoal, quantos litros, quantos metros cúbicos cabem nessa piscina. Aí eu vou trabalhar aqui com o volume de novo, viu? Ó, comprimento vezes largura, que é o 4, vezes altura, que é o 2,5. Confere? É a mesma questão da questão passada, ok? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, veja, vamos lá. Vamos ver aqui. 4 vezes 2,5, 2,5, mais 2,5, 5, mais 2,5, 7,5, mais 2,5, 10. Então, aqui dá 10. Vezes 10, 100. 100 metros cúbicos de água cabem nessa piscina. Então, essa piscina, para estar completamente cheia, ela precisa de 100 metros cúbicos de água. Isso equivale a dizer que dentro dessa piscina cabem
100 mil litros de água. Ok, galera? Se cabem 100 metros cúbicos, cada metro cúbico é 1000 litros, então 1 metro cúbico, 1000 litros, 1.000 litros. 100 metros cúbicos, 100 mil litros. Então essas torneiras precisam derramar aqui dentro 100 mil litros de água para que a piscina fique cheia. Agora vamos para a outra parte da questão. Cada torneira, cada mangueira dessa está derramando aqui dentro 100 litros de água por minuto. Uma mangueira, junto com a torneira, uma só, derrama 100 litros por minuto. Mas se eu juntar as duas, cada uma derrama quanto? 100, mais 100, 200. Então, cada minuto, ó, 1 minuto, entram 200 litros na piscina. 1 minuto de uma torneira, de uma mangueira, 100 litros, mais 1 minuto da outra, 100 litros. Então, em cada minuto entram 200 litros, ok? Então, se em 1 minuto entram 200 litros, pessoal, em 5 minutos vão entrar 1000 litros. Confere? 1 minuto entra 200, 2 minutos 400, 3 minutos 600, 4 minutos 800, 5 minutos 1000 litros. Então, a cada 5 minutos, dentro da piscina, entram 1000 litros de água. E aí ficou fácil agora, é só fazer aquela regra de 3, ó. Se eu quero 100 mil, aí aqui fica o X. Vamos fazer a regra de 3 com esses aqui, viu? Eu já posso ó, fazer um corte direto aqui já, pessoal, ó. 1000 e 100 mil, ó. Já posso fazer direto aqui, já corto logo aqui 3 zeros, ó. Então aí é só usar agora o cruz credo, né? Ó, x vezes 1 é x, 100 vezes 5 é 500. Beleza? Então são 500 minutos. Eu preciso de 500 minutos para encher essa piscina. Ou seja, transformando em horas, nós temos 8 horas, 8 vezes 60, 60 minutos, 480 e mais ainda 20 minutos, ó. Eu preciso de 8 horas e 20 minutos para encher justamente essa piscina, ok, galera? Então fique ligado aí. Professor, poderia ter feito com esse de cima aqui também? Poderia, cortava os zeros e tal. Daria a mesma coisa aí também, certo? Ficaria 1000 dividido por 2, daria a mesma coisa. Então, descobrimos a capacidade da piscina, 100 mil litros, 100 metros cúbicos. Depois, fizemos uma relação. A cada minuto, cada torneira bota 100 litros dentro da piscina. Então, se são 2 torneiras, 200. Se fosse 3 torneiras, 300. Se fosse 4 torneiras, 400. E assim vai. Como são 2 torneiras, então 100 de uma, 100 da outra, 200. Cada minuto, 200 litros. 5 minutos, 1000 litros. E aí pronto, é só depois fazer a regra de 3, que eu quero agora saber. 100 mil litros eu consigo em quanto tempo? É o X, ó. Aí fiz a regra de 3 e aí morreu, né? Resolvida a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, volte, olhe de novo, veja como foi o cálculo. Pode entrar também pelos comentários, ok? Estou à disposição de vocês, beleza? Forte abraço para todo mundo e não se esqueça que a matemática não mente e aqui nesse canal, aqui é matemática na veia. Valeu? Forte abraço.